Boa noite, meus amados. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, com cada um de nós nessa noite, que nós possamos desfrutar desse banquete espiritual que nos é colocado quando nós nos dispomos a nos entregar a Deus em adoração, em louvor, no meditar da sua palavra e na comunhão com os irmãos, coisa tão importante para nós que nós não devemos jamais negligenciar. Amém? Convido você a baixar a sua cabeça, vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, nós aqui nos encontramos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, reunidos como um único corpo, Senhor, para Te glorificar, para Te adorar, para dizer que somente o Senhor é Deus nas nossas vidas, para reconhecer que fomos transformados e libertos pelo sangue do nosso Salvador e Senhor Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nós estamos aqui para juntos, como um corpo, como uma família, desfrutarmos em comunhão da Tua presença, desfrutarmos em comunhão do amor que desce dos céus e inunda o nosso coração e nos reveste e transborda através de nós para com os nossos irmãos. Nós aqui nos encontramos para mostrar para o mundo que existe um Deus que salva, que existe um Deus que transforma, que existe um Deus de verdade, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus, o único capaz de soprar vida nos nossos narizes, e o único Deus também que nos ama a tal ponto de se entregar por nós. Nos ama tanto, tanto, que é capaz de abrir mão de toda a sua situação de Deus, toda a sua glória, e descer como um pequeno menino, uma criança, e nascer em um lugar tão simples, tão humilde, e morrer uma morte tão brutal e tão vergonhosa, mas, por fim, ao terceiro dia, ressuscitar em glória e majestade, para que possamos desfrutar do Seu reino, para que possamos ser não só criaturas, mas filhos de Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te bendizer, ó Pai. Queremos relembrar aqui todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e queremos Te glorificar, para que a nossa mente, o nosso coração esteja sempre voltado para Ti, o único que sabe de todas as coisas, o único que nos conhece perfeitamente como somos, as nossas mais profundas fraquezas e os nossos maiores pecados. O Senhor o conhece, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, eu convido você a ler junto comigo esse texto. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Você pode, muitas vezes, enquanto eu estou falando aqui sobre o amor de Deus, como Deus nos transforma, como Deus nos dá tudo aquilo que precisamos, você pode muito bem pensar no seu coração: Ele não conhece a minha vida para falar dessas coisas, Ele não sabe as lutas que eu vivo, Ele não sabe das privações que eu tenho. E eu te digo que você tem razão nisso. Provavelmente eu não sei a metade do que se passa, 1% do que se passa na sua vida. Infelizmente, eu não sou capaz de saber.
mas a Bíblia nos ensina que existe alguém que sabe exatamente aquilo que você tem passado, sabe exatamente as suas dores, as suas lutas, os seus sofrimentos, porque Ele passou por coisas ainda piores do que qualquer provação que você possa enfrentar. Por isso Ele é o nosso sacerdote perfeito, Ele nos compreende melhor do que qualquer outra pessoa. É por isso que Ele diz para nós: lançai sobre mim as vossas dores. Ele nos diz que o seu jugo é suave. Por isso nós vamos louvar esse Deus. Eu convido você a louvar com todo o coração, se entregando a Ele. Ele te convida a se entregar a Ele, entregar as suas dores, as suas aflições, o seu sofrimento, tudo sobre Ele, porque com certeza Ele tem um jugo suave, manso para você. Amém? Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas no coração, profundas no coração.
paz no coração. E através desse amor que nós somos lavados, nós somos curados. Esse cântico que nós vamos cantar tem uma parte que fala muito ao meu coração, e nós estamos nos aproximando da Páscoa, e ele diz que, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Que contradição, né, que em termos tão trágica, mas tão necessária para nós. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, nós jamais experimentaríamos a vida que desce dele. Amém? Por isso, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte
para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao Senhor nas alturas, hosana ao Cristo que voltará para buscar os seus, para trazer finalmente justiça, paz, misericórdia sobre todo o povo. Nesse momento você tem a oportunidade de abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar cada um consigo mesmo, silenciosamente, orando a Deus. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós vamos clamar que o Senhor não afaste de nós o seu olhar carinhoso e misericordioso. Santo e eterno Deus, nós aqui nos encontramos em Tua presença, ó Pai, não porque mereçamos aqui estar, Senhor, mas por confiarmos nesse sacerdote maravilhoso, Jesus Cristo, que nos intermedia, que nos leva até a Ti, meu Deus. Nós sabemos que o nosso pecado nos afasta de Ti, e o nosso pecado nos impede de nos achegarmos a Ti, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus justo, e nós, tão pecadores, ó Pai, jamais, Senhor, teríamos esse privilégio de conversarmos contigo, ó Pai, de colocarmos diante de Ti os nossos anseios, porque, Senhor, o que nós merecemos, Senhor, é a total perdição, ó Pai. Mas é somente através desse sacerdote, através desse Jesus Cristo, que nos garante acesso a Ti, ó Pai. E não há mérito em nós, ó Pai, por isso. Há mérito somente nesse Jesus maravilhoso. Por isso, em nome desse Jesus que nós queremos clamar a Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que contradiz, ó Pai, a Tua palavra, que contradiz aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ouvimos e recebemos de Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor, por não levarmos a sério o Teu Evangelho, por não levarmos a sério a caminhada com Cristo, o discipulado, por acharmos que isso é uma opção que alguns devem fazer, mas totalmente opcional, ó Pai. O Senhor não chamou ninguém para ser espectador, o Senhor não chamou ninguém simplesmente para concordar com as suas ideias. O Senhor chamou discípulos, discípulos que o seguem, que praticam a Tua palavra, que nela meditam, mas que se empenham em fazer o Teu querer, em fazer aquilo que lhes é ensinado integralmente, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós continuamos com essa arrogância de querer escolher aquilo que nos convém seguir dentro da Tua palavra. Nós continuamos com essa arrogância de querer
descartar tantas coisas por simplesmente termos a petulância de não concordar contigo, ó Pai. Ah, Senhor, pobre de nós, pecadores, nós somos pó diante de Ti, e ainda temos essa arrogância de discordarmos de Ti e de conscientemente deixar de fazer a Tua vontade, ó Pai. Senhor, quebranta esse nosso coração, ó Pai. Quebranta o nosso coração para que nós possamos enxergar quem nós somos, Senhor. Para que possamos enxergar a Tua grandeza e a nossa pequenez. Para que possamos enxergar o Teu amor que atravessa esse abismo que existe entre nós e Ti, meu Deus. E possamos enxergar essa ponte que é Jesus Cristo, que nos amou tanto, mas tanto, que se entregou por nós. Mas que não permaneceu entregue na cruz, mas ressuscitou e vivo está, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, governando o mundo como jamais deixou de fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a cada dia a melhorar, a cada dia sermos melhores discípulos, não melhores ouvintes, ó Pai, porque um ouvinte simplesmente aprende coisas, mas não pratica, mas o discípulo, de fato, é transformado pelos ensinos que recebe do seu Mestre. Que o Mestre Jesus Cristo, a cada dia, transforme mais e mais as nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Convido você a se colocar em pé. Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, tem a oportunidade de trazê-los agora, enquanto nós cantamos sobre esse Cristo que foi morto por nós, mas que de fato já ressuscitou. Aleluia! Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá. Sofreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos de erguei, Jesus, o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores resgatar, aleluia. Amém. Eu queria chamar aqui à frente as crianças, elas vão nos ajudar com esse cântico que nós já conhecemos também há muito tempo, que diz: celebrai a Cristo, celebrai, porque Cristo ressuscitou e Ele vive para sempre. Com muita empolgação nós vamos louvar ao nosso Deus e vamos ser guiados nos gestos por essas joias de Cristo. Amém?
Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, oh, ressuscitou, oh, Ele vive para sempre. Ressuscitou, oh, ressuscitou, oh, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, oh, ressuscitou, oh, Ele vive para sempre. Ressuscitou, oh, ressuscitou, oh, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não
possa arrebentar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. A Cristo que venceu. As crianças, neste momento, oremos, também nos preparemos todos para ouvir a palavra de Deus. Pai, te adoramos, porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Pai, também sabemos que Tu entregaste Tua palavra para que seja estudada, aprendida, e ela venha transformar toda a nossa vida, Pai. Te agradecemos por este momento de poder celebrar, cantar a Ti as maravilhas, Senhor, do Teu poder para cada um de nós. Te agradecemos também pela oportunidade de servir através, Senhor, dos dízimos e ofertas. Poder, Senhor, ser parte da obra de Cristo. Em nome de Jesus, pedimos para que nos ajudes a administrar esses recursos financeiros e também a administrar nosso tempo, Pai, a nossa vida, conforme Te agrada. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz, amada igreja. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, estudamos um pouco sobre o sentido da Páscoa. E o foco foi sobre a ressurreição, a importância da ressurreição para a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. Que dimensão tem isso? Não somente um fato, foi a transformação, obviamente, não somente de Cristo Jesus, que ressuscitou, também de todos nós, que em algum momento determinado ressuscitaremos também, ressuscitarão nossos corpos. E hoje eu gostaria de falar mais um pouco sobre isso, na mesma linha, sobre a ressurreição, mas sobre o significado da Páscoa. De aqui a poucas semanas estaremos mais um ano celebrando a Páscoa. Já estamos ouvindo aí pela televisão, pela internet, pelos meios de comunicação, que nos fala de uma Páscoa, mas que não é a Páscoa ao qual a Bíblia e a que de fato é a verdadeira, a Páscoa de Cristo, a Páscoa pelo qual nós, os cristãos, e o mundo todo deveria celebrar. Não é somente um simples ou um feriado a mais no calendário. E falo sobre a importância de estudar a Páscoa, de entender o significado, porque eu percebo que ano após ano vai se inserindo ideias novas com respeito à Páscoa. E não somente coisa de hoje, deste ano ou do ano passado. Já vem de vários anos, de várias décadas, inclusive. Várias décadas, sei lá, 40, 50 anos, pelo menos, que se vem criando histórias com respeito à Páscoa, sobre o que significa a Páscoa, e que vai criando como uma casca grossa. Tem criado uma casca tão grossa, mas tão grossa, que impede enxergar o que verdadeiramente é a Páscoa. Então, por aí cada ano inventam novas coisas. Eu já comentei, quando eu era pequeno, lá na minha casa, em família, se respeitava muito a famosa Semana Santa, a Páscoa, se respeitava muito, muito mesmo. E era uma coisa extremamente sagrada, esse final de semana da Páscoa. Era a tal ponto que não podíamos ouvir música. Não, ouvir música era proibido. Limpar a casa também, não podia usar a vassoura, tinha um significado.
O ponto está que se tinha criado muitas coisas, costumes antigas. Só que quando eu perguntava, por que fazemos isso? Por que não ouvir música no feriado da Páscoa? Simplesmente respondia, porque é a Páscoa. Então, na minha cabeça, que coisa eu podia entender? O que significava Páscoa? O feriado que não se escuta a música. Óbvio. Mas será que isso é Páscoa, segundo a Bíblia? Não, não tem nada. Perceba, são cascas que vão colocando e que vão cobrindo o verdadeiro significado da Páscoa. Eu lembro que também outro costume que havia naquela época, estou falando quando eu era pequeno, 6 anos de idade, eu era pequeno e morava em casa com minhas 2 irmãs. E sempre criança é assim, aprontam e entre irmãos brigam. É comum, brigam por qualquer coisinha os irmãos, pequenos ainda. E nós brigávamos no pleno feriado da Semana Santa. A minha mãe nos olhava e falava, na segunda você vai levar. Porque na Semana Santa não se pode bater. Era assim. Na Semana Santa não bate, mas na segunda te guardei aqui, anotei porque na segunda chegava mesmo um chicotinho. Na segunda-feira eu já tinha esquecido, por que minha mãe me está apanhando, por que está batendo? Ah, era pela briguinha da sexta. Mas era essa ideia. Mais uma vez, se eu perguntaria, o que significa Páscoa? A Páscoa significa o feriado no qual você não vai, a sua mãe não vai bater em você. De novo. E isso que significa Páscoa, segundo a Bíblia? Não tem nada que ver. Nada. De novo, são cascas que colocam diante de uma verdade, que vai cobrindo a verdade. Então, foi transmitido de geração após geração. Minha mãe aprendeu assim, e acredito que meus avós também aprenderam assim. E coisas que agregaram a Páscoa. Hoje também se agregaram muitas coisas. Não vem de hoje, volto a dizer. Esse tipo de interpretação do que a Páscoa vem de muitas décadas. Numa igreja, dando um exemplo de nossa época, numa igreja, e que não é a nossa, já vou falando, não é a nossa, mas numa igreja irmã de Cristo, a professora da escola bíblica dominical para as crianças mostrou este desenho. Mostrou este desenho para as crianças na escola bíblica dominical, não na nossa igreja, em outra igreja irmã. E a professora perguntou para as crianças, qual dos 2 animais, qual dos 2 bichinhos está vinculado com a Páscoa? Qual foi a resposta de toda a criançada? O coelho! Toda a criançada forte gritou, é o coelho! E a professora falou, não é o coelho, é a ovelha, é o cordeiro, o animal que está vinculado com a Páscoa. Aí uma criança bem brava gritou, é mentira! Professora, você que está louca, você é mentirosa. É o coelho que o animal que está vinculado com a Páscoa. As crianças das nossas próprias igrejas acreditam que o coelho é o animal principal, é o bichinho principal da Páscoa. Volto a dizer, são cascas que se ha criado ao redor da verdadeira Páscoa, da Páscoa da Bíblia, da Páscoa que está, e que de fato é a única Páscoa. Criou-se uma casca tão grossa, mas tão grossa, que inclusive as crianças das nossas próprias igrejas não conhecem. Então por isso é importante estudar, aprender ou reaprender o que significa de fato a Páscoa, conforme a palavra de Deus. E isso hoje eu gostaria de falar, para, de algum modo, tirar as cascas, essa casca grossa que está ao nosso redor, e que ainda impede que nos guie no verdadeiro sentido do que Deus está falando para todos nós. Primeira questão, a Páscoa é uma celebração, uma festa que vem desde o Antigo Testamento. Então, o povo de Israel celebrava a Páscoa judaica, ou a Páscoa que o povo de Israel celebrava no Antigo Testamento, era uma celebração de livramento da escravidão. E isso que significava. Não significava nada de não ouvir música, não tinha nada com o sentido do coelho ou qualquer outro bichinho que por aí se inventa. Não tem nada com ovo de chocolate, nada. A Páscoa, conforme o Antigo Testamento, é uma celebração, uma festa, uma celebração em família
que se celebra o livramento da escravidão. Qual escravidão? Aqui está, Deuteronômio 16 diz assim: e te lembrarás de que foste escravo no Egito, guardarás estes estatutos e os cumprirás. Ou seja, nos livrou, ou neste caso, Deus livrou ao povo de Israel da escravidão que eles sofriam debaixo do poder do Egito. E aí, porque justamente foi um milagre, esse milagre que Deus faz para livrar totalmente da escravidão, ele, anos após anos, tinham que celebrar a Páscoa, lembrando que uma vez foram escravos, mas só pelo poder de Deus foram libertos. Mais um outro texto para entender a ideia de livramento. E quando vossos filhos vos perguntarem, o que significa este ritual? Ou seja, por que Páscoa? Por que todo ano tem um feriadinho aí de Páscoa? Então respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então essa é a ideia da Páscoa. No Antigo Testamento celebrava, a essa festa, celebrava o livramento da escravidão. Então, só isso. E percebam, esse significado ainda continua para a nossa época. Não quer dizer que nós fomos libertos da escravidão do Egito. Não, é outro tipo de escravidão. Mas a ideia principal, que Deus nos livra de uma escravidão, ainda está presente em nossa época. Ainda está presente em nossa época. E isso ainda continua presente cada vez que celebramos a Páscoa. Como entender isso? Vamos lá para o Novo Testamento agora. No Novo Testamento nos fala melhor agora a nossa época. No Evangelho de João, no final do Evangelho de João, fala sobre o momento em que Jesus ressuscitou. Diz assim: chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Percebam, aqui eu enxergo algo tremendo, fabuloso, maravilhoso, e que às vezes essas cascas grossas nos tiram esta maravilha de nosso entendimento. Percebam que a Bíblia termina dizendo, esta parte da Bíblia termina dizendo que a ressurreição de Jesus, não foi uma questão do acaso, não foi uma questão assim, plano B de Deus. Nossa, me mataram a meu filho, agora, nossa, esses romanos foram ruins mesmo, mataram ao pobrecinho de meu filho, vou ter que ressuscitar? Não, não foi nada disso. A Bíblia, na parte final, diz assim, porque ainda não entendiam a Escritura. Ou seja, quer dizer que sempre foi o plano de Deus a ressurreição de Cristo. Desde o Antigo Testamento, e hoje pela manhã falamos um pouquinho sobre isso, desde o Antigo Testamento os profetas já falavam sobre isso. Falavam que o Cristo, o Salvador, o Messias, estaria vindo, moraria entre nós, passaria pelo sofrimento, logo ia morrer, ressuscitar e nos dar a vida eterna. Então, não é a ressurreição de Cristo, não é um plano B de Deus, não foi assim uma questão do improviso que só no último minuto do segundo tempo do jogo, Deus tirou e fez o gol que ganhou a partida. Não, nada disso. A Bíblia está falando que a ressurreição de Cristo sempre foi o plano de Deus. E já mostro agora por quê. Vamos entender melhor essa ideia do plano de Deus. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes da que Deus criara o céu e a terra e tudo, inclusive o ser humano, Deus já tinha determinado na sua soberania, no seu poder, que Cristo Jesus ia morrer e ressuscitar. Então perceba, não é um acaso, como alguns poderiam até argumentar, foi uma questão que deu certo. Não, sempre foi o plano de Deus, por isso que aconteceu.
E essa ressurreição teve um propósito. Aqui está o detalhe. Por isso que eu falo, não pode ser uma questão simplesmente das circunstâncias. O propósito da ressurreição de Cristo é o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso que é a Páscoa, e isso que nós celebramos, que nós éramos escravos. De onde? Escravos do Egito? Não, não éramos escravos do Egito. Éramos escravos da morte eterna, do pecado, do inferno. É isso que éramos escravos. E que por consequência da ressurreição de Cristo, Ele nos deu vida. E juntamente com Cristo, ressuscitamos. Ressuscitamos para a vida, para essa presença, essa intimidade com Deus. Vamos lá entender melhor esta parte, dando uns exemplos de nosso dia a dia. Assim, quem sabe, esclarecemos melhor o significado maravilhoso da Páscoa. Não quer dizer que o ser humano seja qualquer objeto por aí, qualquer coisa. Mas às vezes certos exemplos nos guiam melhor. Se eu tenho um carro, eu tenho meu carro começa a usar e fica velho de tanto usar. E é normal, os carros, qualquer outro objeto também fica velho. E de repente o carro começa a sair fumaça. E já sabe que o motor não está bom. Tenho duas opções: ou troco o motor por peças novas, que custa bastante dinheiro, ou vendo. E aí o novo dono faz, ou sei lá, decide o que fazer. Vendo por um preço baixinho. Então a ideia, qual é a ideia? Diante de um produto que já está acabando seu ciclo de vida, neste caso um carro, eu simplesmente troco por outro, um carro melhor. Não vou trocar por outro carro velho, que me dá problemas, por algo melhor. Ok, pastor, eu não tenho carro, perfeito. Seu televisor, vamos pensar no seu televisor. Seu televisorzinho, esse antiguinho, lembra? Não? Eram umas caixonas assim. Cada certo tempo ele funcionava, mas tanto uso começou a dar problema. Leva no técnico, o técnico arruma, 2 meses depois, de novo, o televisor estraga. De novo, leva, troca outra peça, já não. Você fala assim: rapaz, cada 2 meses esse televisor está dando problema porque está velho. O que faço? Continuo arrumando ou jogo fora e compro um novo? Usualmente eu compro um novo, porque já dá tanto problema. Todo mês, cada 2 meses me leva despesas e não sei quando vai dar resultado. Então essa é a ideia. Então imagina agora essa mesma lógica na perspectiva de Deus. Imagina. Não perspectiva humana, perspectiva de Deus. Deus, com todo o seu poder, Deus poderoso, Deus criador do céu e da terra, cria Adão, ao primeiro ser humano, e logo a Eva, a primeira mulher. E fala: Adão e Eva, vocês estão aqui no paraíso. Tem tudo, olha, que maravilhoso. Não tem dor, não tem doença, tem tudo de bom para este lugar para vocês. Só um detalhe: não come do fruto dessa árvore. Não come de lá. Do todo o demais do jardim você pode comer, mas dessa árvore, o fruto desta árvore, não coma. Ouviu? Ouvimos, Deus. Fechado? Tá tudo ok. Um pouquinho tempo a Bíblia nos fala que os dois comeram, desobedeceram. Adão e Eva desobedecem, comem do fruto proibido. Por consequência disso, chega o pecado, a morte eterna, a separação entre Deus e o ser humano. A consequência do pecado é terrível, não somente para Adão e Eva, para toda a humanidade, inclusive para nós, os que estamos aqui presentes. Então, se Deus fosse nesse momento um ser humano, qual seria a lógica de Deus? Os meus aparelhinhos, Adão e Eva estragaram o negócio. Eu havia feito meu jardinzinho bem bonito. Eu havia feito tudo demais. E esse Adão e Eva não me obedeceram. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Qual seria a lógica? Não de Deus, a lógica humana. Vou matar esses dois
e vou fazer um novo Adão e uma nova Eva. Essa é a lógica. É a mesma lógica. Ah, vou rejeitar, vou jogar fora esse televisor, vou jogar fora esse carro velho, ou vou jogar, sei lá, qualquer outra, essa roupa que já não presta, tá toda velha. Então é a ideia humana. A ideia humana é, vou jogar fora, morre Adão e Eva, ao final desobedeceram, e faço um novo Adão e faço uma nova Eva. É mais, criei um novo Adão e a nova Eva e falo assim, vem cá. Abre esse túmulo aí. Você está vendo? O novo Adão e a nova Eva olharia e falar, iguaizinho a você, hein? Iguaizinho. Eles foram os primeiros que eu criei, mas desobedeceram. Então agora, já te estou falando a mesma coisa deles. Não come desse fruto. Não seria uma excelente didática? Não seria uma excelente didática humanamente falando? Você viu? Não me obedeceram, morreram. Os matei na hora. Você quer ficar igual? Não. Que isso? Então não come. Mas Deus não fez isso. Graças a Deus que Deus não fez isso. Deus que fez? Deus viu a situação do ser humano, o pecado, que éramos inimigos, que éramos completamente rebeldes, e ainda assim Ele nos dá vida através de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Por isso que eu falo, as cascas grossas oculta o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa é que um Deus puro, santo e verdadeiro, o único, Ele, vendo que somos teimosos, rebeldes, inimigos, totalmente estamos indo oposto ao que Ele deseja, ainda assim esse Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso que Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma renovação, uma nova oportunidade de um ser humano que está totalmente destruído pelo pecado. Não é uma troca de peças, não é simplesmente tirar uma pecinha e colocar uma nova. Não, é uma transformação completa e já daqui a pouco falo. Mas a ideia principal da ressurreição, da Páscoa, é que Deus, ainda vendo todas as nossas limitações, toda a nossa situação pecaminosa, nosso caos, ainda assim envia Jesus. Eu não sei se vocês têm ido, alguma vez visitaram, acredito que sim. Todos nós em algum momento temos visitado o cemitério. Você já enxergou aí nos túmulos, as lápides, tem alguns, chamam epitáfio. Você já leu algum deles? Tem lido? Eu tenho lido alguns no cemitério. Alguns têm umas frases, tem um pequeno poema, alguns colocam até versículo bíblico, alguns colocam alguma frase bonita e algumas frases não muito bonitas. Não sei se vocês têm percebido. Tem de todo tipo, tem algumas que são uns túmulos, sei lá, maravilhosos, há outros que são mais simples. Mas teve em uma lápide, não aqui no Brasil, em outro país, que colocou um epitáfio, uma frase. E olha o que colocou esta frase. Bye. Em inglês significa tchau. Essa é a ideia. Morreu? Tchau. Vou embora. Tchau. Não volto. Ele colocou isso no seu, ou pediu colocar isso, sei lá, porque obviamente já não estava vivo quando encomendou colocar essa frase. Mas ele falou assim, tchau. O outro dia eu vi, interessante, me chamou a atenção essa colocação, mas tem todo um sentido bíblico. Um pastor, e bem sério, ele falou assim, eu já fiz o pedido para a minha família. O que eu quero que coloquem no meu túmulo. Eu não quero nada de frase, eu não quero nada dessas coisas, eu quero só uma frase. Coloquem uma plaquinha no meu túmulo. E no meu túmulo que coloquem esta plaquinha. Volto logo. E isso é verdadeiro, isso é bíblico. Isso é verdadeiro. Isso que a Bíblia fala. Hoje pela manhã nós temos estudado isso. Ele falou, volto logo. Olha, aqui está meu corpo morto. Mas a ressurreição de Cristo fez com que um dia eu voltarei, de fato com Cristo Jesus, com o Salvador, e Jesus chamará, e os mortos ressuscitarão, então meu corpo voltará. Eu volto logo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmão. A ressurreição de Cristo é um poder
que dimensiona, que vai além da dimensão do nosso entendimento. Pode parecer irônico, volto logo, mas há essa esperança que o cristão tem, que em algum momento, não sei quando, acontecerá a ressurreição dos mortos. Primeira de Tessalonicenses diz isso. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo, perceba, não estou dizendo que todos os mortos, a Bíblia não fala todos os mortos, só os que morreram em Cristo, só aquele que reconheceu que Cristo é Deus, que Cristo é Salvador e que Ele de fato é o único que nos pode dar a vida eterna. Então esse morto ressuscitará. Ressuscitará. Por isso que ele fala, volto logo, porque eu vou voltar. Não acha que eu vou ficar aí. E aqui, sabe o que acontecerá nessa ressurreição dos mortos? A ressurreição, essa que a Bíblia fala, acontecerá o seguinte. Tá? Agora sim. Jesus Cristo transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. E essa é a ideia que eu comentei no início. Não é que Jesus vai trocar uma pecinha de nossa vida, no nosso corpo. Não é que vai dar uma arrumadinha só para passar rapidinho. Não. A ressurreição de Cristo, a Páscoa pelo qual nós celebramos, é a transformação, é a festa que Deus, onde celebramos uma festa maravilhosa, que Cristo Jesus nos libertou da escravidão do pecado. E esse Cristo Jesus, através da sua ressurreição, transforma todo o nosso corpo, todo. Não é somente uma parte da minha vida que transforma tudo. Por quê? Porque o plano original de Deus sempre foi isso. Como eu comentei no início, nas escrituras do Antigo Testamento, Deus sempre teve esse propósito, que ainda assim, o ser humano, sendo inimigo, que o ser humano se afasta de Deus, Ele vem ao nosso encontro para nos transformar. E olha, o que mais diz esse texto de 1 Coríntios? Removei o fermento para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. A Páscoa, esse Cordeiro, não o coelho, como as crianças acreditavam, não, o Cordeiro da Páscoa, que é Cristo Jesus, Ele nos torna uma nova massa, ou como comentei anteriormente, transforma completamente nosso corpo. E esse corpo que será totalmente transformado, que em algum dia acontecerá, a Bíblia chama também de corpo glorificado, é um corpo maravilhoso, é um ser completo, que tem uma intimidade total com Deus. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, a transformação, a Páscoa, verdadeiramente nos lembra, e devemos toda a Páscoa, inclusive esta de aqui a poucas semanas, celebrar isso, que foi o sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, que veio ao nosso encontro para nos salvar da perdição. E Ele, só Ele transforma a nossa vida. Só Ele pode transformar uma pessoa que estava indo totalmente no inferno, pode totalmente transformar e levar para o céu. Só o sangue de Cristo, só o sacrifício do Cordeiro pode fazer isso. Não tem outro. Não existe outro modo de estando na direção do inferno, com nossa própria vontade, com nosso próprio entendimento, sozinhos, nos afastar do inferno. Não podemos. Só Jesus é o único que nos pode levar para o céu. Como faz isso? Porque Ele é Deus, porque Ele é o Salvador, porque Ele nos ama e porque Ele nos tirou do domínio das trevas. Que maravilha! Jesus nos tirou do domínio das trevas. Não quer dizer que nós não estávamos
todos nós estávamos dominados das trevas, éramos escravos das trevas. E nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Isto é o perdão dos pecados. A Páscoa, mais uma vez, não é ovo de chocolate. Se você quer comer, coma, não tem problema. Podemos comer ovo de chocolate, se é que o médico permite. Não abuse. Mas nada que não podemos acreditar que é o coelho. O coelho não salva, o coelho não nos liberta de nada. Muito menos acreditar que outro tipo de superstição por aí que se está inventando, ou que já se inventou faz muito tempo. A Páscoa da Bíblia, a verdadeira Páscoa, é a libertação da escravidão. Estávamos dominados, escravos pelas trevas, totalmente nos levou para o reino do Filho amado. E isso através do perdão do pecado. Finalmente, ouvindo isto, entendendo o significado da Páscoa, isso nos leva a uma consequência. Qual é? Deixo-vos a paz. É a paz de Cristo. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. A consequência de ter Cristo Jesus, a consequência de acreditar nele como único Deus Salvador, nos entrega paz. Paz de Deus. Uma paz que nos renova, uma paz que nos dá esperança, uma paz que completamente nos guia todos os dias naquilo que é verdadeiro. É nisso que devemos acreditar. Não somente no feriado da Páscoa, em todos os dias do ano. Se eu sou cristão, que de fato sou filho de Deus, se de fato me entreguei a Ele, a Jesus, a Deus, então a paz de Cristo invade minha vida, meu coração. E essa paz maravilhosa, todos os dias, fala para cada um de nós. Páscoa é isso, meu amado irmão. Páscoa é libertação. Libertação. Quando eu estava dominado pelas trevas, nós morávamos em guerra com Deus. Em guerras, éramos inimigos de Deus. É assim como a Bíblia fala. Mas agora que eu sou filho de Deus, agora estou em paz com Deus. Uma paz plena e maravilhosa. Vamos a ficar de pé. Vamos a orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos, Pai, que através do Espírito Santo, o que temos ouvido hoje, nunca devemos esquecer. Que o Espírito Santo sempre nos lembre o que realmente é a Páscoa. Que também, através da Tua Palavra, Pai, poder sempre levar a sério uma vida que te agrada. Ao estudar a Palavra de Deus, uma palavra que vem ao nosso encontro, poder nos libertar ainda de algumas marcas da escravidão que guia a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, poder ser libertos de mentiras que ainda direcionam a nossa vida. Mentiras que ainda, infelizmente, também estamos transmitindo para nossos filhos, nossas filhas, Pai. Em nome de Jesus, pedimos libertação. Libertação não da morte eterna, porque já só isso temos através de Cristo Jesus. Mas agora precisamos ser também libertos de nossas próprias decisões, de nosso ego, de nosso orgulho, que infelizmente ainda essas atitudes erradas atrapalham tudo maravilhoso que tu desejas fazer em nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos, porque teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, veio até nós. Ele, o Cordeiro perfeito, morreu, ressuscitou, e só Ele nos entregou a vida eterna. Só Ele, através dele, nossos corpos serão transformados. E só através desse Jesus maravilhoso, hoje temos paz, a paz de Cristo, que pode nos dar essa plenitude da Tua presença, Deus, que podemos orar a Ti, te agradecer,
e saber que em todo momento Tu estás ao nosso lado, porque agora, Pai, através de Jesus, somos a Tua família, a família de Deus. Te agradecemos, Pai, pela bênção da vida eterna, pela bênção da ressurreição do Cristo Salvador. Em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a paz, a consolação que vem do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Nossos avisos. Próximo sábado, na IPI Vila Sônia, estará sendo celebrado o culto da UMP. O culto da UMP é da mocidade do Presbitério São Paulo. Então, os jovens da nossa igreja já foram convidados, agora estou mais uma vez relembrando, para que participem desse culto. Estarão também vários jovens de diferentes igrejas de nosso presbitério. Então, é um momento para a juventude se reunir, mas conhecer, alguns deles até já se conhecem, mas também juntos celebrar a esse Cristo Salvador. Então, próximo sábado na IPI Vila Sônia, será celebrado o culto da UMP. Também pelas redes sociais já está sendo comunicado este culto. Também lembrar de nossos grupos de vida, como sempre, todas as semanas temos nos mesmos lugares, nos mesmos horários. Também, no último domingo 27 de março, que é o domingo da ressurreição de Cristo, estaremos celebrando esse culto celebrando o culto da ressurreição, o culto no qual Cristo nos liberta da escravidão do pecado, das trevas, e haverá também apresentação musical que leva por título O Advogado que se fez réu. Jesus, único e Salvador, veio até nós. Então, também um momento especial para cantar, celebrar, participar com todos nossos familiares, amigos, vizinhos, todos. Venham, preparem já desde agora, venham, participem. Domingo 27, o último domingo deste mês, celebrar, cantar juntos sobre esse único Cristo Salvador. Também os nossos irmãos Sheila e Daniel nos convidam para a celebração do seu matrimônio, que será no dia sábado 9 de abril, aqui, será celebrado aqui na Igreja Presbiteriana Independente do Rio Pequeno, às 18 horas. Então, a igreja toda está sendo convidada, toda a igreja está sendo convidada para participar desta celebração do matrimônio de nossos irmãos Sheila e Daniel, no sábado 9 de abril, às 18 horas, aqui, em nossa igreja. Também, no dia 24 de março, quinta-feira, é a vigília de oração. Então, a partir das 8h30, aqui no templo, é o momento para estar juntos e orar, clamar para o nosso único Deus e assim poder entender a vontade dele para cada um de nossas vidas, para nossas famílias. Então, na quinta-feira, 24 de março, é justo o início do feriadão da Páscoa. Quinta-feira, 24 de março, a partir das 8h30, aqui no templo, a vigília de oração. Podemos nos dar um forte abraço e que a paz de Cristo continue nos guiando em tudo, a nós e a todos nossos familiares.